Bom dia, meu querido amigo irmão. Bom dia, minha querida amiga irmã. Bom dia, querido e querida jovem. Como que vocês estão? Como vocês estão nessa manhã? Graças a Deus. Mais uma manhã nós estamos aqui com nosso coração cheio de alegria, cheio de gratidão por este privilégio de poder estar aqui, desejar estar aqui e estar nessa manhã aqui entendendo que este é o melhor lugar onde nós poderíamos nos encontrarmos nessa manhã, esse estado em que nós nos encontramos nessa manhã, nós podemos declarar, e eu quero profetizar também sobre a sua vida. Nós estamos aqui num estado de realização pessoal, nós estamos felizes, nós estamos aqui alegres, nós estamos entusiasmados e nós estamos aqui desfrutando o privilégio de estarmos ajuizados. Oh, graças a Deus pelo juízo, pelo bom siso, pela consciência que tem tomado o meu e o seu coração, essa consciência pura que dia a dia o Senhor está trabalhando. Nós aqui nos vemos juntamente, nos vemos em um processo. Nós estamos felizes porque nós estamos debaixo da obra transformadora do Espírito. O Senhor está nos tornando em um material santificado e útil, algo que Ele quer usar. Sabemos que eu quero crer também que você tem essa visão. Por um lado, muitas das vezes nos sentimos abaixo do padrão, mas a ação desse Espírito em nós, ela não nos deixa desanimar. Aí o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão. Ainda que meu homem exterior se corrompa, contudo o meu interior se renova de dia em dia. E nós que estamos agora debaixo dessa obra transformadora do Espírito, é lá do nosso íntimo, né? É lá do nosso homem interior que nós podemos contemplar, né, com os nossos olhos da fé, uma obra de transformação, uma bela obra de transformação acontecendo no interior de cada filho de Deus, cada um de nós, querido amigo irmão, querida amiga irmã, querido e querida jovem, que estamos agora debaixo da obra transformadora do Espírito Santo. Nós estamos dia a dia experimentando lá do nosso íntimo, lá do nosso interior, essa renovação diária, essa maneira nova a cada instante de ver a vida, que dia a dia nos enche de esperança, nos dá condição de estar nos refazendo, dá-nos condição de fortalecidos lá no nosso homem interior, sairmos para essa vida, né, cheios de entusiasmo, sabendo que nós somos privilegiados por estar aqui contando os nossos dias, e nós podemos ter essa consciência, esse bom siso de que nós estamos contando os nossos dias, vivendo os nossos dias, mas considerando os propósitos de Deus, aquilo que Ele mediu para cada um de nós. Nós estamos muito, muito felizes, né, por essa direção que Deus tem dado de trazer a palavra de Deus para nortear a nossa vida cristã. Nós estamos aqui sobre esse fundamento que é Cristo, sendo arraigados e alicerçados. E tudo isso está acontecendo, porque a palavra de Deus tem uma promessa para cada um de nós, que o amor de Deus, que entrou para dentro do nosso coração, dia a dia ele está sendo aperfeiçoado. Ou seja, o amor de Deus ele está fazendo uma obra em nós de nos tornar, né, de nos tornar produtos. Nós estamos aqui nos tornando produtos da intenção desse Deus de se relacionar com o homem, e ele faz isso por meio do amor. Dia a dia nós estamos aqui existindo, né, como produto do amor de Deus pelo homem.
Essas coisas nos enchem o coração de alegria, de esperança, e nos faz viver, olhar a vida de uma maneira, caminhar de uma maneira altaneira, faz nos olhar a vida de uma ótica, né? Que é muito prazerosa de se viver a vida, porque o coração está cheio do amor de Deus. Nós estamos aqui existindo cheios de esperança, como aqueles que são os da fé. Por nós cremos no Senhor, o nosso coração se enche de esperança, e essa esperança ela modula, né, todo o nosso estado, de nossa maneira de viver. Graças a Deus nós estamos aqui falando do casamento, nós estamos falando no casamento, nós estamos agora nessa garimpada pela palavra de Deus. Nós chegamos em Efésios capítulo 2, do versículo 18 ao 25, e nós começamos a falar sobre o casamento. E muito feliz eu estou aqui nessa manhã para dar testemunho, né? Nós não conseguimos mais parar de falar sobre o casamento, baseado em Efésios 2, a partir do versículo 18. E graças a Deus, algumas coisas que têm nos impressionado é a maneira de nós olharmos o casamento com uma visão cristã. Quando nós olhamos o nosso casamento a partir da ótica cristã, nós vemos que, por um lado, né, nós somos aqui confrontados e confortados, nós somos abraçados, acolhidos, mas a partir da ótica cristã também, nós vemos que o nosso relacionamento conjugal, né, ele é para dar testemunho que essa instituição, ela foi estabelecida por Deus com um propósito bem definido. Nós podemos, que somos casados, nós podemos testemunhar que o seio do nosso casamento é o nosso lugar de encontro, né? Nosso lugar de encontro conosco mesmo. É o lugar onde eu mais me encontro comigo mesmo, é dentro do meu casamento. E onde que é o lugar onde eu mais encontro também com o ser humano, o lugar onde eu mais posso desfrutar a beleza de um ser humano, né? Dentro do relacionamento conjugal, me encontrando com a minha esposa. A visão cristã do casamento, ela é gloriosa demais, né? O homem e a mulher se tornando uma só carne, cheios de cumplicidade, cheio de comprometimento, cheio de necessidade de um pelo outro. Nós que fomos colocados dentro do casamento, não sabemos existir fora dele, porque há esse espírito de cumplicidade, há esse espírito de, de completude. São algumas das bênçãos que nós desfrutamos dentro do seio do nosso casamento. Então, e é muito normal, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, porventura você, querido e querida jovem, que também está caminhando nessa direção, ou você já se casou, ou você está caminhando nessa direção de se casar. É muito normal nós estarmos bem no casamento. Então, nessa manhã, eu gostaria de parabenizar a cada um de nós que estamos dentro de um relacionamento conjugal e que nós estamos felizes. E eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu querido e minha querida, amigo, irmão e amiga irmã. É muito normal nós estarmos bem. É para se estar bem dentro de um casamento. Nós não fomos colocados no casamento é porque Deus queria nos ver sofrendo, precisava de sofredores nessa terra, por isso que Deus nos colocou dentro de um casamento. Isso não é verdade. Isso não condiz com esse Deus que é amor. Na verdade, o nosso casamento é muito normal. Nós estarmos vivendo um pedaço do céu na terra, é muito normal. E nós vivemos isso, e na maioria das vezes nós vivemos isso. Mas nós sabemos que, como tudo é desafiador nessa vida,
Essa vida, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido jovem, querida jovem, ela não foi fácil nem para Jesus. Olha para a vida de Jesus, leia os evangelhos, né? Leia a parte dos 4 evangelhos que falam, que é a biografia da vida de Jesus. Lê lá se foi fácil para Jesus. Então, tudo nessa vida, ela é cheia de desafios. E o relacionamento conjugal está dentro do contexto daquilo que é para essa vida. Então, é muito normal também nós termos desafios. É muito normal nós passarmos por lutas, por provações, por privações, mas a vida conjugal também ela é como uma semeadura. Há um processo de cultivar o solo, lançar a semente, né? Ali cuidarmos de, de, de cultivarmos e depois colhermos os frutos. Tudo nessa vida tem esse processo do cultivo. Lembra que em Gênesis 1, capítulo 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ali Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança e deu a eles o que? Responsabilidade de cultivar e guardar. Então, por um lado, o casamento é esse lugar onde nós nos encontramos felizes, mas felizes colhendo os frutos daquilo que cultivamos, o nosso solo. É um solo que precisa ser cultivado. E graças a Deus, porque se colhe frutos, porque você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, está bem nessa manhã no seu relacionamento conjugal. Porque você está colhendo os frutos da semeadura, daquilo que você e a sua esposa semeiam por todos os dias da vida de vocês. Né? Aquilo que nós semeamos no nosso relacionamento conjugal, nós estamos aqui colhendo, né? Mas muitas das vezes, né? Não na maioria das vezes. A maioria das vezes nós estamos felizes, mas por vezes nós enfrentamos o aperto. Há aperto também dentro do relacionamento conjugal. E é esse estado de que nós muitas das vezes também podemos nos sentirmos apertados, é que nós estamos usando essa figura deste sono reparador, que é que é a minha vida de comunhão com Deus, individual, a minha busca pessoal por Deus, quando nós vivendo o nosso relacionamento conjugal, a Bíblia fala sobre a viração do dia, né? Às vezes nós estamos bem de manhã, mas quando chega do meio-dia, as coisas acontecem, o dia vira de estado de um dia bom para um dia mau. A vida humana ela é cheia dessas coisas, né? Então, mas graças a Deus que nós não estamos sozinhos. Nós estamos talvez bem de manhã, às vezes não estamos tão bem durante meio-dia, mas e quando chega a tarde ou no tempo que Deus determina, as coisas voltam à normalidade. É muito normal nós passarmos aperto nessa vida, em todas as áreas da nossa vida, não só no relacionamento conjugal. É muito normal passarmos apertos, mas é muito normal também nós estarmos bem. E nessa manhã, o meu desejo aqui é de olhar a vida, principalmente a vida conjugal, debaixo dessa ótica mais positiva. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais e vermos Deus trabalhando no nosso relacionamento conjugal. Então, nessa manhã, nós queremos falar sobre quando o dia vira, né? A viração do dia, né? Se o nosso dia estava mal, ele ficou bom, ou se o nosso dia está bom, ficou mal. Mas qualquer que seja a viração do dia, para onde se incline o dia, há um lugar seguro, há um lugar de paz,
E esse lugar de paz, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, é o nosso, é o privilégio de termos comunhão com Deus, de convidar, né, a pessoa do Senhor Jesus para fazer parte da nossa vida, quer seja nos momentos felizes, quer seja nos momentos, né, maus, nos dias maus. Nós precisamos ter essa consciência que quando nós vamos até o Senhor, ah, nós somos refeitos na nossa, no nosso ser. Não é verdade? Nós estamos falando muito dessa experiência de comunhão que nos traz de volta a idoneidade, a sobriedade, a consciência pura nos governando. A comunhão com Deus, ela tem esse poder de nos refazer. E o maior problema que nós enfrentamos nessa vida, né? Não só apenas no relacionamento conjugal, mas em todo lugar onde nós nos encontremos, é nós não estamos gozando de uma boa faculdade mental, nós não estamos gozando de racionalidade nas nossas decisões, nós não estamos saudáveis nas nossas emoções. Então, esse é o maior problema que o ser humano enfrenta. Ele não está de uma maneira funcionando de uma maneira racional. E nós, por dever de consciência, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, nós devemos isso a nós mesmos e à nossa consciência, dar esse testemunho de que a nossa comunhão com Deus, ela nos refaz. A nossa comunhão com Deus nos traz de volta a sobriedade. A nossa comunhão com Deus, ela nos traz de volta a simplicidade, a singeleza, sobriedade, simplicidade, singeleza, agirmos com racionalidade, são coisas essenciais para nós funcionarmos adequadamente em todo lugar onde nós nos encontremos. E falando de dentro do casamento, principalmente no nosso casamento. E aí nós estamos usando esse texto de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que fala: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Um dos privilégios que nós desfrutamos, né, por termos comunhão com Deus, é nós termos em nós, trabalhadas em nós, né, entrar para dentro do nosso espírito e se tornar um material que o Espírito Santo vai acessar a palavra de Deus com essa visão de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, olha, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós queremos estar falando desses três pontos: covardia, poder, amor e moderação. Na verdade, desses quatro pontos, ó, covardia, poder, amor e moderação. Então, são o benefício que nós temos na nossa comunhão com Deus de lidar com essas questões. Hoje nós queremos falar sobre a covardia. Então, lembra, nós vamos estar falando de covardia, poder, amor e moderação. Mas hoje, precisamente, nós vamos falar de covardia, né? Quando é que nós precisamos e desesperadamente precisamos entender que o nosso que há uma necessidade, né, urgente de nós termos ainda mais comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão com Deus em todos os sentidos, mas principalmente em todos os momentos, mas principalmente quando o dia vira, né? E se vira para um lado que não está muito bom. Não é verdade? Que quando o dia está bom, nós nem percebemos que nós já estamos em Deus. Mas quando o dia vira para um estado de não estar bom, nós somos visitados por situações de trevas, né? Então, nesses momentos
dentro do nosso casamento, nós precisamos entender que é um convite para nós estreitarmos a nossa comunhão com Deus, voluntariamente permitir, né, fazer aquietar a nossa alma, acalmar o nosso coração, né, por meio da comunhão com Deus. Creia que quando nós temos comunhão com Deus, é muito repetitivo, mas eu me sinto no dever da minha consciência de falar. Nós precisamos entender que a comunhão com Deus, ela nos refaz, né? E a nossa comunhão com Deus, a Bíblia fala que nós, olha só como é que o versículo fala, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Quando é que nós nos sentimos covardes? Principalmente dentro de um relacionamento conjugal. Aqui não os covarde no sentido negativo da palavra, mas é um estado de covardia. O ser humano, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, ele é vítima da consequência. Nós somos vítimas, não adianta olharmos a vida de outra maneira, que se nós olharmos de outra maneira, não há solução, não há uma esperança. Mas nessa manhã nós queremos falar de um estado de covardia. O que é esse estado de covardia, né? Nós nos tornamos, entramos para esse estado de covardia quando nós nos vemos em perigo. Falando agora de dentro do relacionamento conjugal, tanto o marido quanto a esposa, eles se veem diante de uma situação, igual nós falamos anteriormente. Nós discutimos a relação, nós abrimos o nosso coração e se esgotam os nossos recursos. Nós nos sentimos um ser humano frágil, fraco, frágil, diante das situações. Nós não temos argumentos para convencermos o nosso cônjuge. Nós não temos saída para aquela viração que o dia nos levou. Aí é muito normal o ser humano ele entrar para esse estado de covardia, né? Então, situações que nós nos sentimos nesse estado de covardia, nós nos sentimos frágil, nós nos sentimos impotentes, nós precisamos agir muitas das vezes com deslealdade, porque nós estamos agora nesse estado de covardia, totalmente estressado, nós estamos sendo levados ao limite e nós experimentamos isso, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, dentro do nosso casamento. Graças a Deus que não são a maioria das vezes, mas por vezes nós nos sentimos assim, tomados por esse espírito de covardia, né? Muitas das vezes, né, nos sentimos exaustos, mas olha só a promessa da palavra de Deus, porque Deus não nos tem dado esse espírito de covardia. Esse estado de covardia não é algo que nós recebemos de presente de Deus. Não é de Deus que nós entramos para esse estado. Por isso que lá na nossa comunhão com Deus, uma das coisas que são resolvidas é esse estado de covardia, né? Graças a Deus por isso, que muitas das vezes nós somos acometidos por esse espírito de covardia, mas nós não estamos sozinhos. Existe o Emanuel, existe o Deus conosco. Vou ler o Salmo 73, que fala desse estado de covardia que tomou o salmista, né? Esse é um salmo de Asaf. Vamos ler o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio.
não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Então nós estamos falando agora de dentro do casamento, quando surgem os problemas, os conflitos e que nos deixam nesse estado de covardia. É muito normal esse estado de covardia nos trazer medo e pavor. Aí nós passamos a enxergar o versículo 3, olha, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais. Então, nesse estado de covardia, muitas das vezes nós só temos olhos para vermos, né, que a grama do vizinho é melhor, que os outros são felizes no seu relacionamento conjugal. Nós só passamos por lutas, nós só passamos por aflições, a coisa parece que não acontece. Mas eu quero nessa manhã, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, falar até de uma maneira profética sobre a sua vida e sobre a minha vida. O ser humano é a obra-prima de Deus, ele é a poema de Deus. O ser humano é o único que é feliz e tem consciência de que se é feliz. Mas o ser humano também é o único que passa por aflições e sabe que está passando por aflições. Então, a, a vida humana, ela existe a partir deste estado. Por um lado, nós somos essa nação feliz e sabemos que estamos felizes e temos consciência de que estamos bem. Nós não apenas somos felizes e estamos bem, nós temos consciência plena disso. Mas também o ser humano, ele tem consciência que existe uma dor humana. O ser humano também, ele tem condições de entender que ele não está bem. Isso na verdade, é latente, está existindo junto com o ser humano, esses extremos. E esse estado de covardia, ele faz com que essa dor, ela, 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 ela seja trazida à tona. Nós vemos aqui o salmista falando sobre a canseira dos mortais. Para ele, todo mundo estava feliz e não existia a canseira dos mortais. A canseira dos mortais é essa dor humana que nós enfrentamos e experimentamos sim. Todo o ser humano ele experimenta a canseira dos mortais. É um fato. Assim como o ser humano ele experimenta a alegria indizível, cheia de glória, de que fala o apóstolo Pedro, o ser humano também do outro extremo, ele experimenta essa dor agoniante que é a canseira dos mortais, que a palavra fala de canseira dos mortais. Esse estado de nós não estarmos bem e entendermos que nós não estamos bem. Então, onde que nós vamos resolver esse problema? Agora que a canseira dos mortais apareceu para o salmista, porque ele viu todo mundo bem e ele mal. Aonde que nós vamos resolver esse problema? Lá na presença de Deus. O nosso momento de comunhão com Deus vai dar ao Espírito Santo tempo de sobra, né? Para nós entendermos que nós estamos padecendo dessa canseira dos mortais e que nós estamos passando por essa experiência, mas que essa experiência, ela é uma experiência, primeiramente, primeira coisa que nos cura da canseira dos mortais é que isso é comum a todo ser humano. Isso não é um privilégio somente meu. Isso não é um privilégio somente da esposa. Isso não é um privilégio somente do marido. Todo ser humano ele experimenta a canseira dos mortais. É muito normal, ora estarmos bem, ora não estarmos bem.
Então, o Espírito Santo, lá na nossa comunhão com Deus, ele tem tempo de sobra. Só de nós entendermos que essa porção é comum a todo ser humano, nós já começamos a sermos curados dela. Então, esse espírito de covardia que nos faz nos sentirmos fracos e fragilizados diante das situações, não, nós não recebemos isso de Deus. A palavra é clara. Esse espírito de covardia, ele não é algo que nós recebemos de Deus, né? A palavra é clara quando nós falamos sobre, vale a pena, né, nós lermos novamente para nós enchermos, né, o nosso coração de esperança. Deixa acharmos aqui novamente, porque vale a pena ler. Olha só. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Esse estado de covardia, né, é um estado onde nós caminhamos para Ele, igual a experiência deste salmista. Ele passou a experimentar a canseira dos mortais. Luta, luta, luta e não vê ali uma resposta. Ele não tem argumentos. Aí, neste momento, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, nós somos essa nação feliz que é empurrada, né? Que as circunstâncias, nós como cristãos e filhos de Deus, as circunstâncias elas nos empurram para a comunhão com Deus. E lá na comunhão com Deus começa esse processo de cura. Aí nós não estamos mais existindo como covardes, né? Pelo contrário, nós estamos aqui considerando agora diante de Deus as circunstâncias, aquilo que precisa ser feito, principalmente no sentido de trazer o nosso relacionamento conjugal para a normalidade novamente. Há esse desejo de construir, de edificar a nossa vida conjugal. Neste momento, o Espírito Santo ele entra na nossa vida, né? Ele entra na nossa vida, nos refazendo. Em Efésios capítulo 3, versículo 19, ali fala da experiência de nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus. O que é, meu amigo irmão, que nos livra desse estado de canseira dos mortais, de nos sentirmos impotentes, de nós nos sentirmos fragilizados, porque nós, com os nossos argumentos, nós não demos conta de trazer o nosso relacionamento conjugal para um lugar, para um terreno sólido, para um lugar seguro. Aí nesta hora, aquilo que nós não conseguimos fazer, né? Nós, aí, para esse estado de covardia, a palavra de Deus ela tem uma promessa, né? Efésios 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós devemos isso à nossa consciência, meu querido amigo irmão e minha querida amiga irmã. Todas as vezes que as circunstâncias dessa vida nos provoca em nós esse estado de covardia, e nós, de uma maneira, padecendo desse estado de covardia, entendendo que somos fracos, frágeis e mortais, e nós temos essa direção sábia de termos comunhão com Deus. Neste momento, nós somos refeitos. A nossa experiência de comunhão com Deus tem sido esta. Nós amamos dar esse testemunho. Ou as orações que temos feito têm mudado as situações ao nosso redor, ou ela tem mudado o nosso interior. Creia, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, que as suas orações, o seu momento de comunhão com Deus, até mesmo por causa desse estado de se sentir nesse estado de covardia, de não estar dando conta do recado, as nossas orações, ou elas mudam o nosso exterior, o nosso ambiente, no nosso entorno, ou ela muda o nosso coração.
ou ela muda a nossa maneira de ver as coisas. E sabe qual é o resultado? O resultado é sempre edificante, porque ou tanto muda as situações no exterior, ou muda no interior, de todos os modos, nós vamos estar caminhando para uma direção segura. Então é essa palavra que eu gostaria de deixar para você. Se por um acaso, né, igual eu falei no começo, muito normal estarmos bem felizes no casamento. Isso é normal. Mas se por um acaso, pela viração do dia, você não se encontra em um momento bom e você até mesmo se sente tomado por esse espírito de covardia, saiba que o seu momento de comunhão com Deus muda ou o seu exterior ou o seu interior. Por quê? Porque a promessa de Deus é: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que um ser humano no estado de covardia de fato necessita é dessa porção da palavra de Deus, de estar sendo tomado de toda a plenitude de Deus. E isso, meu amigo irmão e minha amiga irmã, assim como nós acabamos de almoçar e matamos a fome, espiritualmente falando também, quando nós nos enchemos do Espírito de Deus, que é esse Espírito de poder, de amor e de moderação, nós lidamos e mandamos embora esse estado de covardia e saímos para edificar a nossa vida conjugal, cheia de ânimo, cheia de frescor, porque esse Deus, ele tem trabalhado e ele trabalha, a promessa do Senhor, que até hoje ele trabalha. O Senhor, ele não descansou até hoje ele está debruçado sobre cada um de nós, os seus amados filhos, nos tornando em um vaso santificado e útil ao nosso possuidor, que é o próprio Deus. Que essas palavras possam encorajar e nortear a minha vida e a sua vida durante todo esse dia. Deixo para você um forte abraço fraterno em Cristo.